Senhoras e senhores, doutores e doutoras, mandaram para o jurídico. E aqui estamos novamente. Esse é o Manda pro Jurídico Podcast, o seu podcast que desjuridica o juridiquês e também o único podcast jurídico que você consegue ouvir até o fim. Eu sou Rodrigo Ávila e, como de costume, aqui estou muitíssimo bem acompanhado de Natália Dias. Como é que você tá, Nath? Maravilhosa. Não tão boa, porque o Pedro não está conosco. Estamos sem convidado, estamos sem o Pedro. Então, essa mesa está um tiquinho mais murcha. Mas, Rodrigo, a gente vai dar tudo de si pra conseguir manter a energia lá no alto. Vamos manter a energia lá no alto e semana que vem, se tudo der certo, a mesa vai estar mais cheia, vai estar em dobro aqui, teremos 4, correto? É isso que a gente gosta. Eu sou sagitariana, eu gosto de gente, eu gosto de muita troca. Pouca gente me deixa murchinha. Mas assim, eu e o Rodrigo, a gente faz barulho, né, Rodrigo? A gente é barulhento. Acho que vocês sabem disso, né? Não precisa fugir muito disso, não. Antes de começar, eu gostaria de fazer uma indicação. Normalmente a Nath, que é a pessoa das indicações culturais aqui, mas eu fui impactado pelo CD da Lineker. E eu não consigo parar de ouvir esse CD. Eu acho que, eu realmente fiquei impactado. Eu acho que todo mundo deveria ouvir, porque a MPB tá mais feliz com o lançamento desse CD, Natália. Cara, eu amei. Cheguei aqui hoje pra gravar. O Rodrigo já me deu essa dica. Porra, não consigo. E eu já fiquei assim, olha, em algum momento do meu dia, provavelmente muito no final do dia, eu vou parar pra ouvir. Cara, porque eu acho fantástico. O Lineker é fantástico. Inclusive, que pena que o nosso programa não é musical pra gente poder tentar convidá-lo, né, trazê-lo aqui. Mas acho que a gente achou uma brecha, não é não? Eu acho, assim... Eu acho. Se houver manifestação de interesse, daremos o jeito. Não, a gente cria ali alguma coisa. A gente cria direitos musicais, direitos artísticos. Traz um produtor junto com ele, né, pra gente entender direito autoral, e é isso aí. De fato, é um CD que eu não consigo parar de ouvir. Eu vim hoje dirigindo pra cá ouvindo esse CD. Ontem eu fiquei trabalhando ouvindo esse CD, cara, não sai da minha cabeça e de fato, eu acho que todo mundo deveria ouvir, porque MPB é bom, a gente tem que lembrar disso. A gente tem que lembrar disso e não ficar só ouvindo conteúdo, músicas em inglês, Natália. Eu acho MPB ótimo, inclusive era o tipo musical que eu mais escutava, né? Agora só acho que eu mesclei mais as coisas. Mas era o que mais escutava, com certeza. Assim, uma paixão eterna. Caetano Veloso, Maria Bethânia. Fizeram, inclusive, um show recentemente. Senti muitíssimo porque eu não podia ir. Os caras, eu acho que a qualidade da nossa música nacional é uma coisa muito ímpar. Outro dia, inclusive, eu tava conversando com uma amiga advogada que faz teatro. Interessante. E eu achei bem legal, porque, por um acaso... Depois, eu também vi uma matéria na Forbes falando que tem uma tendência de executivos que estão fazendo teatro para conseguir se expressar melhor. Não só falar melhor, como também utilizar uma linguagem corporal melhor. Muito legal. E aí, eu estava conversando com essa minha amiga sobre teatro. Se ela estiver assistindo, ela vai saber. E o teatro, voltar para o teatro, ela fez quando ela era criança. Ela diz assim que impactou todas as áreas da vida dela. E aí a gente começou a conversar sobre arte. Eu sou uma pessoa muito artística. Embora o meu trabalho seja um trabalho muito técnico como advogada, eu também tenho meu lado empresária, que é um lado que de algum nível tem um nível artístico, e também tenho meu lado aqui de comunicadora, apresentadora, que sim, é uma manifestação artística. Claro. E eu tava falando assim, como a arte, ela salva a gente, ela dá outra visão para a nossa vida, assim. Eu acho que... Aí eu vi outro dia a Denise Fraga falando uma coisa que eu amei. Ela falou assim, quando você conhece uma música de Chico Buarque, você sofre mais bonito. Então você tá sofrendo, você tá ali mal, mas assim, você sofre bonito, você sofre de forma melodiosa. E outra coisa... Ela citou uma coisa que eu achei incrível, uma colocação de Simone de Beauvoir que fala... A arte, a expressão artística, ela serve para que todos nós tenhamos um sentimento fraternal. Porque eu sinto, eu sofro, eu tenho ansiedades, eu tenho inseguranças, mas todo mundo também tem. Porque o artista retratou e eu não me identifico sozinha, todo mundo se identifica. Então, enfim, tudo isso para dizer que música, gente, não é só música, não é só para escutar, mas também é para se sentir acolhido, para também conseguir verbalizar e entender nossos sentimentos. É muito importante, gente. Entender nossos sentimentos faz parte de termos uma vida profissional bem-sucedida. Manda pro jurídico, é muito completo. Fortes são aqueles que não têm limites para se expressar. Sabe quem falou isso? Não. Forfã. Que eu vou no show sexta-feira. Mas é uma boa frase. Eu era muito
muito fã do Eu vou no Forfã show, e eu tô quando amarradão que eu era vou no show. jovem. Ih, o Rodrigo de 15 anos vai estar feliz da vida nesse show aí na... Tá carregando a sua criança. Putz, com certeza. No colo, assim, no colo. Meu Deus do céu. E eu vou de boné pra trás. Eu vou que nem um jovem adolescente. Mas agora eu vou falar de coisa séria, tá, pessoal? Agora que a gente já fez essa explanação descontraída, que é necessária para anestesiar as dores da rotina, vamos falar aqui agora de uma sugestão. A gente sempre agora, com o nosso patrocinador, a JustCash, que em algum lugar da tela vai ter o QR Code, a gente sempre propõe debates, a gente sempre conversa semanalmente com eles, e eles trouxeram uma notícia muito relevante e rotineira na vida do brasileiro que busca, enfim, empréstimos e etc., no sentido de que há uma grande questão agora que são os empréstimos bancários que estão cada vez mais abusivos em função dos juros abusivos, etc. Natália, como a gente pode entender essa situação? Eu acho assim, que a gente, para falar desse tema, a gente tem que retroceder um passinho, que é o quê? Compreender a trajetória da taxa de juros brasileira. Eu não sou economista, mas eu sou advogada e eu também lido com dinheiro, não só na parte contratual e jurídica, como também na minha vida, nos meus outros empreendimentos, nas minhas empresas. Historicamente, a taxa de juros brasileira, ela é uma taxa muito alta. Agora, em 2024, a gente continua com a taxa Selic muito alta, porque aqui no Brasil, o Banco Central utiliza a taxa Selic como forma de frear a inflação. E a gente veio vivendo por muitos anos, situações assim. O que acontece? Quando você tem uma taxa de juros muito alta e quando você utiliza a taxa de juros como mecanismo para frear a inflação, o que acontece no Brasil? O crédito fica caro. Perfeito. Aonde é que a gente consegue linkar isso aqui com a JustCash? O crédito caro, tomar um crédito caro, torna a sua vida muito prejudicial. O que acontece com a relação com alguns bancos. Porque a pessoa vai lá, o cidadão, o empresário, pegar um empréstimo, ou seja, pegar um dinheiro com o banco, mas a taxa de juros que é cobrada mensalmente, ela é uma taxa de juros, eventualmente, que além do perfil de altos juros do Brasil, a gente também tem um certo perfil de cobranças mais altas que são discutidas no Brasil, que existem algumas leis. Existem gente que aplica uma lei que permite uma utilização X de taxa de juros e existem alguns apoios legislativos que dizem que não pode ser cobrada aquela taxa de juros. Então, a gente tem muita discussão dentro do judiciário sobre pode ou não aplicar esses juros é ou não abusivo. E existe, sim, alguns cenários em que há enquadramento pelos juízes de cobrar juros abusivos. E o que a gente pode entender aqui e por que, para você, advogado, que precisa desse dinheiro, mas que você já tem um processo em que você tem uma sentença, em que você tem uma verba a receber, por que você pode utilizar a JustCash? Porque a JustCash, ela utiliza um deságio mais vantajoso do que os juros praticados pelos bancos dentro de um cenário de empréstimo. São figuras de formas de obtenção de crédito diferentes? São figuras de forma de obtenção de crédito diferentes. No entanto, a depender do fim, elas se comunicam. Então, acho que assim, é muito interessante para você, porque você vê que quando você fala de uma ferramenta jurídica que pode auxiliar ao advogado a uma forma de obtenção de recurso, você também está pensando na lógica inflacionária e de juros do Brasil como um todo, né? Exatamente. Você não dissocia as coisas, Exatamente. né? Todo mundo sabe que o custo Brasil é muito alto, o risco Brasil é muito alto, a política cambial tem suas características, razão pela qual a gente tem uma taxa de juros alta. A gente pode chamar aqui um economista para falar melhor sobre isso do que eu. No entanto, em algum nível, elas se combinam e faz-se interessante utilizar o serviço da JustCash. E além do ponto de vista financeiro, como você brilhantemente falou, é importante a gente trazer também a ideia de que, uma vez solicitada essa análise com o time de atendimento da JustCash, uma vez se você tendo o aceite da JustCash para fazer esse adiantamento, essa antecipação dos honorários, você acaba não onerando em mais uma obrigação posterior de adimplemento ao banco. O contrato, você recebendo o dinheiro, já está finalizada ali a questão contratual com a JustCash, etc. Com a JustCash agora, é realmente
seguir na causa, e a JustCast lá na frente vai ter a sua remuneração, a sua compensação na relação contratual. E você lá atrás já está com essa questão resolvida, e você vai poder, com maior facilidade e sem maiores pressões psicológicas para fazer o adimplemento perante o banco, já vai conseguir pegar esse recurso e investir no que você quer, seja um curso, seja contratação de pessoal para o teu escritório, seja uma reforma no seu escritório, seja lá o que for que é do seu interesse. Claro que mantendo uma estratégia profissional para o seu crescimento dentro da advocacia, né, Nath? Com certeza, assim, todas as vezes que a gente fala com o nosso patrocinador, com a JustCast, todas as vezes que a gente fala aqui no programa sobre os benefícios da utilização desse serviço, cada dia mais eu vejo como tem uma aplicabilidade muito prática e de forma muito coerente, inclusive com a realidade do advogado brasileiro, principalmente de quem está iniciando na advocacia. Todo mundo conhece as dores de iniciar na advocacia, até porque ninguém nasceu pronto, né? E ninguém nasceu lá em cima. Todo mundo andou muito degrauzinho para chegar onde está. Exato. Então, eu acho assim incrível. Parceiros, obrigada. Acho que prestam um bom serviço para boa continuidade da prestação de serviços jurídicos, sem que eles sejam... Como é que eu posso usar uma palavra, Rodrigo? Sem que você pratique seu serviço jurídico de forma... pressionada ou não condizente com o seu perfil, com o que você quer para sua vida, com a forma como você quer precificar seu serviço. Então, acho muito útil. Então, pessoal, eu acho que a gente pode fazer aqui o combo do benefício que a JustCast pode trazer, que é justamente essa despressurização da sua atividade profissional, tendo o crédito, né, digamos assim, já de imediato, sem uma geração de obrigação com o banco, né, que, enfim, a gente sabe como é que é complicado, enfim, a gente tem a questão dos juros abusivos que, por vezes, frequentemente acaba sendo uma realidade, tanto que existe sempre essa questão da judicialização. Então, além disso, o risco da judicialização é mais uma dor de cabeça que você pode ter, e também o atendimento deles, que é sensacional, e eles vão ter todo o prazer em entender as suas dores para poder sanar e encontrar a melhor alternativa para a sua antecipação de honorários advocatícios. Tem em algum lugar dessa tela, tem o QR Code para você conhecê-los, e também no link na nossa descrição vai ter o link também para vocês acessarem via o site deles ou a central de atendimento deles, tá bom? Aproveitem essa oportunidade, conheçam eles e, enfim, se está com manda para o jurídico é porque a gente acredita, porque tem credibilidade, e a gente não colocaria vocês em nenhuma furada. Afinal de contas, já são mais de 5 milhões de honorários antecipados com a sua clientela. Tá bom, pessoal? Agora, ultrapassado esse momento muito relevante, que é relevante, sugerido pela JustCast, e a gente trazendo sempre um caso concreto para mostrar o valor da alternativa que eles propõem, vamos continuar seguindo o papo com relação a empreendedorismo, a economia também, por que não? Ambiente de negócios. Ambiente de negócios. Só que, nesse caso aqui, a gente está falando de uma PLP, né? Um projeto de lei complementar, que a Nath sugeriu na nossa pauta dessa semana, e que acredito que traz remédios para dores dos nossos microempreendedores hoje em dia, porque eu acho que a nossa economia é baseada em microempreendedorismo, né? Com certeza, gente. Eu trouxe essa sugestão de pauta hoje porque essa PLP... ela é a PLP, acho que 74 de 24. Perfeito. Ela traz uma sugestão de alteração na Lei 123 de 2006, que é a lei que rege o Simples Nacional, que rege as microempresas e as empresas de pequeno porte. E antes de adentrar no que fala esse projeto de lei, eu acho que tem um dado muito relevante que a gente tem que falar. E por que eu trouxe isso? Primeiro, porque eu trabalho com corporate, eu trabalho com empresas. Segundo, porque eu acho que ambiente de negócio e empreendedorismo é uma das coisas mais importantes a ser valorizadas hoje dentro de um cenário profissional brasileiro. E por que eu falo isso? Porque eu peguei uma estatística que o IBGE e o Sebrae trouxeram. Não é uma estatística by manda para o jurídico, é uma estatística by IBGE e Sebrae, que diz que 99% das empresas brasileiras são microempresas e empresas de pequeno porte. 99%. Exatamente. E esses 99% da empresa dos 100% de empresas que temos, eles são responsáveis por 30% do nosso PIB. 30% do nosso PIB. Isso é muito relevante. E são responsáveis por 50% da nossa força de trabalho formal.
Então, quando você está falando, gente, de microempresa e empresa de pequeno porte, você está falando de uma coisa muito relevante para o cenário brasileiro. Não só para o ambiente econômico, como também para o ambiente social. Porque você traz uma pesquisa do IBGE e do Sebrae dizendo que 50% dos trabalhadores formais do Brasil hoje, ou seja, o que é trabalhador formal? O cara que tem carteira assinada ou que ele tenha algum tipo de relação de prestação de serviço formalizada, que essas pessoas, que essas empresas passam por 50% de empregar essas pessoas. Isso, assim, se você não está... não é nem assustado, mas se você não está entendendo o quanto é importante falar de microempresas e de empresas de pequeno porte no Brasil, assim, você olha de novo, volta 2 minutos esse vídeo. Isso é extremamente relevante, gente, extremamente relevante, porque são essas pessoas que fazem girar a economia, Exato. que vão comprar um pão de queijo, que vão comprar uma geladeira, é assim, né, que a economia funciona. Então, e por que eu estou dizendo isso? Porque a Lei 123 de 2006, ela é a lei que rege a empresa de pequeno porte e a microempresa. E ela é uma lei... Por que ela é chamada Lei do Simples Nacional? Porque essas empresas... A microempresa, que pode ter um faturamento de até 380 mil ano, e a empresa de pequeno porte, que pode ter até 4 milhões de faturamento ano, elas podem gozar do benefício do Simples Nacional, que é uma forma de arrecadação de tributos mais simplificada. Ao invés de você ser uma empresa que recolhe tributos no lucro real ou no lucro presumido, porque você necessariamente tem um faturamento mais alto do que isso, você está recolhendo no Simples Nacional, o que torna muito mais fácil para o empresário e torna também mais interessante para os entes, porque eles estão vendo aquele dinheiro, o dinheiro está sendo arrecadado. Perfeito. Só que essa lei, ela possui algumas vedações no que diz respeito à possibilidade de se manter dentro do recolhimento do Simples Nacional. Então, existem alguns requisitos que fazem com que, se você não cumpra dentro da estrutura da sua empresa, você vai sair do Simples Nacional e você vai passar a ser tributado no lucro presumido, o que vai tornar muito mais caro, porque ao invés de você pagar uma guiazinha com vários tributos condensados, ou com o Simples, você vai pagar vários tributos, o que vai encarecer absurdamente sua operação e, eventualmente, inviabilizá-la. Só que se você extrapola a sua receita, se você é uma empresa de uma microempresa, extrapola a sua receita de 360 mil anual, você está fora. Se você é uma empresa de pequeno porte que pode faturar, tá, gente? Não é lucrar, é faturar 4 milhões e 800 mil e você ultrapassa esse valor no ano, você está fora. Existem também algumas atividades que são vedadas. Então, se você pratica algumas atividades, você tem que consultar a lei, como, por exemplo, locação de imóveis pessoais, etc., você está fora. Então, você não tem o benefício da 123, não tem o benefício do Simples Nacional. Se você tem algum débito tributário não regularizado, escrito em dívida ativa que você não regularizou, você pode sair desse benefício. Se você desrespeita obrigação fiscal, se você tem alguma irregularidade cadastral, se você tem alguns aspectos que não estão condizentes com aspectos burocráticos da lei. E você tem uma questão muito importante, que acaba sendo a mais relevante, que gera uma distorção na lei, que é o quê? Quando você, como sócio, participa ou de outras empresas que estão no Simples, mas que o seu faturamento bruto somado ultrapassem ou esses valores que eu citei anteriormente, de 360 mil ou 4,8 milhões ano, se você participa de 5 empresas, e essas 5 empresas, ou enquadradas na característica de ME ou EPP, se elas estourarem, eu que tenho uma empresa com o Rodrigo, e a minha empresa com o Rodrigo é uma microempresa, ela fatura 300 mil. Mas eu tenho uma outra empresa com mais 3 pessoas que, somados os faturamentos, eu vou extrapolar esse teto. Ou seja, a minha empresa com o Rodrigo, ela também vai estar desenquadrada do Simples Nacional. Além disso, se você é sócio administrador de alguma empresa e se você também é sócio de outra empresa que está fora do Simples Nacional com uma parte do seu equity, do capital social, de mais de 10%. E por que, Natália, você está falando tudo isso? Você está falando uma coisa meio aula aqui, etc. Porque, gente, primeiro que esses requisitos são importantes porque eles não são só importantes para quem vivencia o ambiente jurídico, mas ele é importante para quase todos os empresários. Porque muita gente constitui ME e EPP no Brasil. Muita gente, eu acabei de trazer um dado de 99% das pessoas que constituem empresa. Perfeito. E isso é muito relevante para essa pessoa, porque isso, inclusive, onde é que eu digo que gera distorções no sistema? Porque todo mundo conhece, eu mando para o jurídico uma mesa franca, que as pessoas, elas geram
formas alternativas de constituição dessa empresa para não esbarrar nesses problemas. Então, eu quero constituir uma sociedade formal com o Rodrigo, mas eu sei que o Rodrigo está impedido. Então, eu não constituo a sociedade com ele, eu crio uma outra alternativa. Eu estou gerando distorção no sistema. O que essa PLP vem propor, que é muito legal, que se relaciona de alguma forma com o marco legal das startups, que o marco legal das startups também é para criar um bom ambiente de negócio brasileiro. Porque todo mundo sabe que a startup nada mais, nada menos é do que uma empresa. Uma empresa com pequenas características diferentes. Inclusive, o marco legal das startups, ele define. Mas, gente, a startup é uma empresa, assim como qualquer outra. Exato. A gente não pode perder isso É importante falar isso. a gente não pode perder isso de vista, né? Parece que você está falando de um outro modelo de negócio. Não é um outro modelo de negócio, é uma empresa. O que ele vem dizer? Ele vem dizer que você, pessoa jurídica, pode aportar dinheiro no capital social dessa ME e dessa EPP. E, gente, por que isso é importante? Porque isso estimula o investimento na ME e na EPP. E por que eu comecei falando que a gente tem dados do IBGE e do Sebrae dizendo que 99% das empresas constituídas no Brasil são ME e EPP e que elas são responsáveis por 30% do PIB e 50% dos empregos formais? Porque se você cria um ambiente de negócio melhor, em que você tem uma pessoa jurídica que pode investir, você está fomentando um melhor ambiente para esse tipo de empresa, para esse tipo de negócio, que é esmagadoramente um dos maiores tipos de formas de negócio brasileiro. E o brasileiro, ele tem sim uma característica super importante falar, que ele tem uma característica empreendedora. O Brasil, ele é um país muito grande. Quando você tem um país de 200 milhões de pessoas, você tem muitas oportunidades de negócio, porque você tem pessoas que consomem de formas muito distintas. Sempre vai ter oportunidade de negócio aqui. E se você consegue tornar o seu negócio formal, é bom para você, é bom para o governo, que está arrecadando. Negócio formal, gente, é bom para todas as pessoas envolvidas. Então, por isso que eu quis trazer, depois acho que a gente pode falar melhor. Hoje, ela ainda está tramitando, ela está na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Eu espero profundamente que isso vá para frente, mas a gente sabe como funciona o processo legislativo brasileiro. Ele é um processo demorado, ele é um processo bicameral, que eu acho muito bacana, mas isso faz com que seja demorado. Sim. Mas eu acho muito importante a gente falar isso para a gente não esquecer, principalmente quando a gente está na cara do gol de uma reforma tributária, de que desincentivar qualquer tipo de formação de negócio formal no Brasil é muito temerário. Perfeito. Isso que eu ia falar. Eu acho que o grande desafio do legislador e das gestões, né, de governo é justamente conseguir flexibilizar as iniciativas de empreendedorismo e as possibilidades para os empreendedores sem comprometer, obviamente, a própria legislação já vigente. Mas a gente encontrar artifícios, alternativas nas quais essa flexibilização proporcione uma maior facilitação, um menor engessamento das estruturas legislativas, cara, é a melhor alternativa. Porque, nesse sentido, o empreendedor só facilitar, incentivar que a gente consiga empreender nesse país, que é muito difícil empreender, né? A gente, como advogado, a gente observa as dificuldades que o empreendedor tem. Nós, como empreendedores, aqui no Manda Pro Jurídico, também observamos isso. Com certeza. Então, a gente, o legislador, o poder público em geral, entender a relevância de uma maior flexibilização do ambiente de negócios, sem, obviamente, como disse, né, protegendo também o que já é vigente, é a melhor alternativa e eu sou muito entusiasta dessas iniciativas, como esse projeto-lei, que é o 74, né? 74 de 24. 74 de 24. Eu sou muito entusiasta, eu acho que isso aí é alternativa e é assim que se legisla, né, Nath? É pensando no melhor desenvolvimento da nossa sociedade e da nossa economia, no final das contas. Não, com certeza. E deixando claro, assim, que legislar na estrutura federalista que a gente tem para um país tão grande, com uma diversidade tão grande, não é uma tarefa fácil, pelo contrário, é uma tarefa muito difícil. Mas eu acho que tem preceitos fundamentais que a gente não pode nunca perder de vista da forma em que o nosso sistema econômico se organiza. E o Brasil tem uma peculiaridade. E eu acho que esses dados que eu trouxe, eles são muito relevantes para a gente observar isso. Observar e ficar atento para ver quais serão os próximos passos, inclusive desse CPL e das outras iniciativas, seja lá quais iniciativas forem. Agora, antes da gente seguir nos nossos próximos assuntos, eu vou pedir para vocês nos seguirem nas redes sociais, @mandaprojurídico.pdc, além de Manda Pro Jurídico Podcast, nas principais plataformas de áudio e vídeo. Mandaprojurídico.pdc, PDC, no TikTok e no Instagram. Curta, comenta, compartilha, porque assim a gente vai conseguir cada vez mais crescer a nossa bolha virtuosa de juristas que insiste em desenvolver o mercado da advocacia. Tá bom, pessoal? Vamos agora para o próximo assunto, que é um assunto que a gente está falando de
EPPs, microempresas, etc. Agora vamos falar de uma empresa mais ou menos pequena, que é o Grupo Silvio Santos. Não sei se você está familiarizada. Então, gente, todo mundo já sabe, a gente não precisa ficar chovendo uma olhada nisso. O Silvio Santos veio a falecer e, pegando um pouco daquela trend do LinkedIn, o que o falecimento do Silvio Santos pode nos ensinar? Mentira, não tem nada a ver com isso não, gente. Entra lá na minha página amanhã, pessoal, vocês vão ver meu textão. Brincadeira, gente. Mas o falecimento do Silvio Santos trouxe um exemplo jurídico do que a gente fala, né, Nath? Muitas vezes aqui sobre a prevenção e planejamento da sua sucessão e societário também, né? Que acaba se confundindo nesse caso. Confundido não, acabam fazendo parte do mesmo assunto, na verdade. Porque o Silvio Santos, gente, ele planejou tudo o que ia acontecer nos próximos passos de sua herança. Não só na gestão do Grupo SBT, como também no Grupo Silvio Santos. Também, até a apresentadora do programa Silvio Santos, ele planejou. Sim. De acordo com as notícias que a gente vê na mídia, exato, né? exato. Mas a fonte é sólida, né? Do Globo. Então a gente não tem acesso às informações oficiais. Porém, exato. É isso as aí. fontes são sólidas, então a gente sempre trabalha com fontes sólidas aqui. Claro, a gente também não claro. tira nada aqui do Mas bolso. É importante a gente diferenciar o que a gente pega diretamente de uma fonte judicial, ou seja, do STJ, de um tribunal, claro. Do STJ, do STF, e do que a gente pega de uma matéria, que perfeito. Também teve uma fonte que a gente sabe que é crível, mas é uma matéria, né? Então, enfim. Perfeito. Não, perfeito. Bem pontuado. E é importante a gente entender a relevância disso, né? Porque agora as herdeiras, né, que são 6 filhas, e a viúva, né? A esposa do Silvio Santos, que agora é viúva, tá todo mundo com plena tranquilidade do que vai acontecer quanto a isso. E é o que eu sempre falo, né? A estruturação, a prevenção, estruturação preventiva de uma empresa ou de uma sucessão é muito importante para que as pessoas possam sentir o que realmente tem que ser sentido, que nesse caso é o luto, né? Com certeza, então, com certeza. Eu acho isso relevante pra caramba. O Pedro fala muito isso, né? Do nosso aspecto latino em querer empurrar certas conversas difíceis com a barriga. Com certeza. Mas o Silvio Santos não fez isso, até porque ele sempre foi um homem de negócio e com essa visão de estruturação do próprio negócio. E tá todo mundo bem, assim, e com relação ao patrimônio, metade vai ser da esposa, né? Seguindo uma estrutura convencional legal, e o resto vai ser diluído entre as herdeiras, além dessa questão de quem vai gerir cada grupo, porque isso é muito relevante, e assim o grupo não corre menos riscos de ter uma grande barreira a ser tratada agora. E pelo que eu vi até em outras matérias também, ele já vinha fazendo essa passagem de bastão aos poucos, porque já sabia, enfim, que já estava com a saúde um pouco mais debilitada, né, Nath? Eu acho que assim, quando a gente traz o exemplo do Silvio Santos, óbvio, é icônico. O Silvio Santos, ele é não só uma figura icônica, como um grande empresário brasileiro. Isso aí é óbvio, notório, até porque ele é uma figura pública, né? O Silvio Santos ficava no ar muitas horas durante a sua programação. Então, você pode pensar assim, caramba, mas é óbvio que o Silvio Santos vai fazer o planejamento patrimonial e sucessório dele, se preparando para para a morte, que é quando ela ocorresse. É verdade, o Silvio Santos notariamente, até porque ele deve ser muito assistido, a gente espera. No entanto, eu vi uma matéria recentemente da Exame que, como a gente está na cara da reforma tributária e a gente vai ter um aumento substancial de TBI, que é um imposto de transmissão causa mortes, que ele inviabiliza muitas vezes que você tenha um inventário que corra bem. Acho que o Rodrigo até vivenciou isso um pouco, poderia até falar numa vivência pessoal. O que acontece? Essa matéria diz que pessoas ou famílias com patrimônios de até 1 milhão, o que é um valor vultoso? Mas assim, não é um valor extraordinário. Assim, no Rio de Janeiro, se você tem 2 imóveis, você pode eventualmente ter um patrimônio de... Assim, claro que é uma realidade no Brasil que é acima da média. Recortada. Mas eu tenho certeza que todo mundo, independente da sua origem, da sua condição financeira, conhece alguém com esse patrimônio. Com certeza. E assim, quando a gente fala do patrimônio do Silvio Santos, a gente está falando de um patrimônio de 1,6 bilhão. Exato, então, é outra assim, parada. Planejamento patrimonial e sucessório, né, com valor astronômico. Quem é bilionário? Quantos bilionários existem, né, no Brasil? No mundo, né? Mas quando você fala de milhão, é uma realidade um pouco mais tangível, ainda que não seja muito no ambiente brasileiro. Mas aí essa revista traz, a matéria da revista traz, mas eu não vi com base quem fez essa estatística para eu poder citar aqui,
Mas eu achei interessante, porque, enfim, a revista tem credibilidade, que diz que pessoas com patrimônio de até 1 milhão já estão procurando para fazer seu planejamento sucessório patrimonial, justamente porque estão entendendo que a reforma tributária está vindo aí e que um dos grandes pontos de discussão é o aumento do ITBI, o aumento da alíquota, né? A alíquota é o percentual que você vai pagar. O aumento da alíquota do ITBI. E que isso vai impactar, com certeza. Eu posso até trazer um exemplo concreto aqui do que eu vivi no... ITBI não, gente, TCMD, desculpa. Isso, a gente tá falando de TBI, verdade. TBI, ITCMD, obviamente, gente. Tudo que a gente ITCMD. falou de... Tudo que a gente falou de TBI, na verdade, é ITCMD, tá? É isso, exatamente. Mas eu posso até compartilhar uma relação com relação a esse tema do ITCMD. Uma vez, o ITCMD é um imposto estadual, né? Então, teve uma mudança do ITCMD de 2020... Com uma alíquota progressiva. Isso. Teve uma mudança de 2023 para 2024, num caso concreto que a gente teve, que esse caso concreto se enquadrava nessa mudança. E a mudança do ITCMD foi o pagamento que gerava em torno de R$10 mil da tributação, a partir da virada dessa alíquota foi para 40. Sim, nossa. Então, você já consegue... 4 vezes mais. E assim, foi algo que foi avisado aos nossos clientes, foi informado com toda a prevenção, porque foi um caso que eu compartilho com o Pedro, então ele pode depois referendar também. E foi ignorado. Fala, não, vamos lá, como o Pedro fala, né, no latino, né, empurrando com a barriga, vou pagar daqui a pouco, não sei o quê. Aí quando eles quiseram fazer essa questão, já estava muito em cima e a alíquota já estava mudando, ficamos na dependência do cartório brasileiro. E aí, enfim, todo mundo sabe o que aconteceu. Eles tiveram que arcar com esse custo, tentaram argumentar que a culpa não era nossa, mas a gente tinha um histórico de e-mails ali provando que foi informado com bastante antecedência. E, infelizmente, eles tiveram que arcar com essa questão. Muitas vezes o advogado não alcança certos temas porque, justamente, o cliente tem que ajudar também a proporcionar o melhor atendimento para ele mesmo, né, Nath? Não, com certeza absoluta. Então, fica aí a dica. E esse tema do ITCMD é algo bastante relevante, então... Por que não tentar entender e pegar como referência grandes empresários como o Silvio Santos que se planejam? Com certeza. E eu vou tentar achar a matéria e vou pedir para as meninas colocarem aqui na descrição, porque é válido, é interessante. Beleza. E seguindo na toada das grandes empresas, só que agora a gente vai falar, na verdade, um exemplo negativo. E surpreendentemente negativo, né? Que é uma empresa que tem tem a experiência do cliente como algo bastante caro, né? Tem até livros, né? O jeito Disney de encantar e etc. Que a Disney fez uma péssima gestão de crise num caso aqui, em que uma médica morreu em outubro de 23, após sofrer uma reação alérgica no parque do Epcot. Já foi no Epcot, né? Já fui. Muito legal o parque. Fui criança e fui adulta. Eu as duas experiências são maravilhosas. Foi na época que eu tava vendo For Fun, fui meio adolescente, assim. E aí, enfim, o viúvo acabou entrando com um processo contra a Disney pedindo $50 mil contra a empresa. Até aí, né, a gente entende que é algo até presumível, você entende que isso vai acontecer. Sim. E só com um valor assim, porque é difícil quantificar uma vida, né? Exatamente. Só que aí, dos Estados Unidos, então, cada estado tem uma legislação diferente e deve ter uma jurisprudência específica. Ele entrou com $50 mil. E, enfim, durante os últimos dias, esse caso acabou tomando uma proporção maior do que a gente está acostumado, porque a Disney afirmou que não pode ser processada pela morte da mulher, da pessoa, da médica, porque em 2019, isso foi acontecendo em 2023, a Disney alegou que ela assinou um termo de uso de serviço da Disney Plus, o canal de streaming, gente, é isso mesmo, fazendo um teste gratuito por um mês. E nesse contrato que ela assinou, né, o documento exigia que o usuário abrisse mão de todas as disputas judiciais da empresa. Pois eu acho que tem alguns pontos interessantes que a gente pode falar sobre isso. Primeiro, a assinatura de termos e condições. Perfeito. A forma como a Disney se defendeu, ela é uma forma que não é coincidente com o sistema legal, e nesse caso o sistema legal americano, não, ela é perfeitamente coincidente. Havia uma previsão nos termos e condições de uso do Disney Plus, que você abria mão das disputas judiciais, tendo que usar soluções alternativas de conflito. Câmara arbitral, mediação. Então, ou seja, o meio judicial não seria o meio mais adequado. Acontece que, no Brasil,
se você vai discutir essa cláusula, certamente ela vai ser ponderada e eventualmente revogada e não utilizada por ser abusiva ou leonina dentro de um contrato de adesão. A gente pode encontrar uma série de julgados brasileiros que vão corroborar com esse entendimento. Mas no sistema americano não é assim. Isso é um fato. No sistema americano, ele traz, inclusive, alguns conceitos que a gente até utilizou numa lei de 2019, que o contrato faz lei entre partes. Então, se eu tô acordando, o Rodrigo tá acordando, beleza, tá tudo bem, a gente tem que seguir o que tá disposto aqui. E nos Estados Unidos, isso é muito mais sério do que no Brasil. Isso não tem muita ponderação. Não existe tanta elasticidade para a gente dizer, não, isso não pode ser levado a cabo. Nos Estados Unidos é diferente. Agora, eu acho que a Disney fez uma gestão ruim de crise porque a gente sabe que hoje em dia, num ambiente completamente digital, a imagem de uma marca, ela vale muito. Então, talvez... É porque, assim, as matérias vão se reproduzindo nos jornais, etc. E até a notícia vai havendo um certo nível de distorção. Mas quando a gente recebe essa notícia, dá a impressão como se a Disney não valorasse aquele evento, que foi um evento seríssimo, que é uma mulher morrer por uma crise alérgica dentro de um parque da Disney. Mas, ao mesmo tempo, se você analisa num aspecto estritamente legal, a Disney foi extremamente legalista, mas é a melhor forma de se comunicar e de se portar dentro desse ambiente em que a sua marca é a coisa mais importante. Exato. Então, como o consumidor enxerga a sua marca e o seu nível de credibilidade é a coisa mais importante, então a gente tem esse aspecto. E a gente tem um aspecto judicial, que nos Estados Unidos isso é levado muito a sério e não tem nenhum nível de elasticidade ou de análise sobre aquilo, o cara assinou e é isso. E que no Brasil... Isso certamente, ou muito possivelmente, né, usando o termo mais adequado, seria flexibilizado dentro de um pleito judicial. Exato. Aqui no Brasil, para mim, parece claro que essa cláusula seria totalmente nula, visto, enfim, direito do consumidor. Esse caso, há uma clara desproporção de forças, um desequilíbrio de forças ali que colocariam em xeque, né, essa argumentação da defesa da Disney. Só que o ponto é justamente esse, Nath, ir além do debate jurídico, porque até porque a gente está falando de uma legislação internacional, a gente tem que respeitar a legislação do estado da Flórida, nesse caso. Mas o ponto é justamente a gestão da crise. A gente trouxe, acho que tem bastante tempo já, o caso da BMW com o cantor João Paulo, sim. Que também a gente abordou o tema da gestão de crise e o quão caro pode sair uma decisão de uma estratégia jurídica para a empresa e de uma decisão na qual extrapole o próprio jurídico, né? Nesse caso, a gente está repercutindo isso aqui. Essa matéria que a gente achou veio do Globo.com, pequenas empresas de grandes negócios. Eu já vi vários textões no LinkedIn sobre essa matéria, inclusive. Pois é, quer dizer, o quanto $50 mil, né, que é o caso, então valem a pena ser debatidos em sede judicial perante essa repercussão. O debate é justamente esse, é uma valoração da causa, o quanto vale a pena, né? Pois é, gente, cadê o PR da Disney nesse momento? Não sei se ele se manifestou, e se manifestou e vocês viram, manda pra gente as notícias do posicionamento de um eventual PR da Disney nesse caso. Mas as notícias que chegam, a gente tem que entender, inclusive a gente como empresa, você não tem controle de como as notícias se propagam. Então a notícia que chega no Brasil é uma notícia como se eles tivessem feito uma gestão de crise muito ruim. Exato. Se isso aconteceu de alguma forma diferente, não foi assim que chegou aqui. E isso, por si só, já é muito ruim. Isso aí, assim, até tentando entender, né, o que aconteceu no meio do caminho para isso ter rolado dessa forma. Exatamente. Porque, cara, nitidamente, assim, a minha aposta, tá? Seria uma falta de conexão ali entre os departamentos da Disney nesse sentido. Enfim, o board, com o PR, como você falou, com o jurídico. Sim. Porque, cara, é uma frieza jurídica que não faz sentido para uma decisão de negócios, né? É o que eu digo, assim, quando você vai colhendo informações via portais, você não sabe até que ponto faz sentido para aquele veículo veicular aquela informação daquela forma. Então, assim, sabe-se o que aconteceu? Será que a gente vai receber
em breve uma notícia dizendo que a Disney fez uma proposta específica para aquela pessoa, que ele não quis judicializar porque ele vai resolver isso de uma outra forma, uma forma muito mais simplificada, porque, inclusive, a proposta de soluções alternativas de conflito, elas são para simplificar, elas não são para complicar. E, nesse caso, além de não serem para complicar, elas também são para conferir um sigilo, né? Porque processos são públicos, soluções alternativas de conflito não são públicas. Então, enfim, são muitas variáveis. A gente trabalha com as informações que a gente tem, que a gente recebe aqui dos veículos e dentro do Brasil, mas eu espero que a gente receba alguma notícia dizendo que não foi bem assim, que houve sim uma gestão melhor, que houve sim uma comunicação e que a família foi tratada com muito respeito nesse caso. Exatamente. É o mais importante, afinal de contas, a gente está falando de um evento morte que demanda uma delicadeza extra, né? Então, com certeza. Fica aí Com a nossa certeza. observação por isso. E agora eu queria trocar uma ideia com você. Você mesmo que está nos ouvindo no Spotify, eu queria pedir para você nos dar 5 estrelas no Spotify, porque isso aumenta muito o nosso alcance e a nossa relevância perante o meio. Alcançamos a marca agora de 2.500 inscritos no Spotify, o que é muito legal, e muito disso é proporcionado ao pessoal que está nos classificando com 5 estrelas. Então, por favor, fica aí. E se você está nos ouvindo no Spotify, eu quero que você comente a palavra Mickey, para saber que a gente está ouvindo. A gente já fez com a Paçoca no episódio passado, deu super certo. Então agora comenta aí Mickey, que eu quero ver se você está ouvindo até o fim, porque afinal de contas, esse é o único podcast jurídico que você consegue ouvir até o fim, né, Nath? Isso, pessoal, com certeza. E assim, em épocas de atenção difusa, vamos ouvir um podcast até o final para treinar a nossa atenção? Você Pra que tá gente ver que a gente malhando, consegue tá no prestar trânsito. atenção numa coisa. Vamos lutar contra a dinâmica atual que faz com que a gente só Exatamente. veja um vídeo por 30 segundos. Exato. Manda pro jurídico no formato integral, o seu episódio integral é uma luta contra o algoritmo. É uma luta completa. É engraçado. Hoje em dia, alguns colegas que vão criar podcast vêm falar comigo e aí eu converso 100% das vezes na amizade total. E aí teve um que me perguntou assim, inclusive Daniel, beijo. Ele tem um super podcast, chama Olho no Líder. Se puder, ouçam. Ele falou assim, Nath, vocês se preocupam, qual é o tempo médio que vocês fazem? Eu falei, Daniel, a gente não é mais tão preocupado com isso, porque, sejamos sinceros, qual é a porcentagem da nossa audiência que escuta 1h20, 1h40 de episódio? A gente faz. E é até uma porcentagem bem razoável, mas, infelizmente, nesses tempos atuais, não quer dizer que você vai fazer um podcast de meia hora e é por isso que você vai ser ouvido na íntegra, não é, Rodrigo? Na verdade. Hoje em dia tem até podcast de 5, 10 minutos que eu acho uma proposta interessantíssima. Sim. Mas ainda não encontramos um formato que seja interessante para a gente. Quem sabe um dia também. Claro. Afinal de contas, formatos estão aí para serem testados. Agora, falar em inovação, teste, forma. A gente vai falar agora um papo um pouco mais abrangente sobre a nossa carreira, sobre a advocacia e a importância do advogado como agente de, como posso falar, desenvolvimento e inovação dentro dos próprios meios dele. Eu não estou falando de inovação de tecnologia, gente. Inovação, a gente já falou diversas vezes que inovação não é só tecnologia. A gente fala de inovação por gestão de pessoas, inovação em tempo, inovação em processos, inovação em tecnologia também. Mas a grande questão aqui é trazer mais eficiência. Inovação é igual a eficiência. Inovação não é só tecnologia. Vocês já deveriam saber disso, se vocês nos ouvem há muito tempo. Se vocês estão ouvindo agora, fiquem com esse insight também. Mas eu queria conversar com você, Nath, essa questão da relevância do advogado nesse sentido. Porque a gente acaba vendo, com certa frequência, o advogado sendo uma mola propulsora, muitas vezes até dando murro em ponta de faca, até a faca amolecer, para que a gente consiga trazer melhorias para a nossa rotina, para o nosso judiciário. Então, você entende, eu acho que você entende, mas eu gostaria que você repercutisse a relevância do advogado como esse agente propulsor das mudanças em prol da própria justiça. Nossa, eu acho assim, o advogado... Hoje que no episódio passado, acho que até a gente falou isso, né? A função do advogado é essencial à justiça, gente. Eu acho que é essencialíssima a justiça. Eu acho que o advogado, ele é o personagem que costura necessidades sociais até o pleito eventual do judiciário, ou até, inclusive, ao pleito com a outra parte da sociedade. Então, eu acho que isso é importantíssimo, primeiro porque você faz essa ideia de adequação. E eu acho que o advogado ele é muito importante também porque ele traz à tona algumas discussões, inclusive quando alguma lei não faz mais sentido ou quando uma lei é criada
e, infelizmente, ela é criada de forma ou já desatualizada, é a famosa lei que nasce morta, ou ela é criada de forma dissociada com o contexto Exato. social, né? Que, infelizmente não é tão raro você ver O coisas do gênero. advogado acaba ocupando gargalos que a própria, não vou falar, morosidade do processo legislativo, que muitas vezes é necessária, mas acaba trazendo consequências ruins para a rotina brasileira, né, para o dia a dia, seja lá qual for o tema. O advogado acaba sendo ocupando esse gargalo de proteção do momento, né? Muitas vezes. Porque, por exemplo, a lei pode nascer morta, mas a gente pode usar essa lei em prol de alguma coisa que está acontecendo ainda ali. A gente tem que, muitas vezes, remodelar as coisas para que as demandas sejam atendidas, né? Não, é assim, com certeza, e a figura do advogado, a gente tem que pensar que ela é uma figura essencial para a efetivação de muitos ou quase todos os caminhos sociais, assim, casar precisa da figura de um advogado, para morrer você precisa da figura de um advogado, para constituir empresa você precisa da figura de um advogado, para dissolver a empresa você precisa da figura de um advogado. Então, assim, a figura de um advogado ela é essencial para trâmites comuns, assim, tem umas frases engraçadas que o Código Civil é a história da vida de uma pessoa, mas é a história da vida de uma pessoa, né? Se você pega o Código Civil, ela vai falar para você desde o evento do seu nascimento até o evento da sua morte. Então, você achar que a figura que está fazendo essa costura, essa aplicação legal, ou esse pleito legal, não é fundamental, não sei, não tem como, né, dizer que não é fundamental. É extremamente fundamental. E uma coisa que eu acho que prejudica a visão do advogado na sociedade, porque a gente sabe que tem alguns nichos em que os advogados eles são mal vistos de alguma forma. É porque existe uma ideia de que a característica da prestação de serviço advocatício não é mercantil. Como se o advogado não prestasse um serviço mercantil. Gente, o advogado, ele a depender, inclusive, se ele é um autônomo, ele é um empreendedor em essência. Ele trabalha para a justiça, pela justiça, ele trabalha em prol dos seus clientes, mas isso é uma prestação de serviço mercantil. Quando a gente tenta desatrelar, ou numa sociedade antiga, que não é atual, a gente utilizava esse tipo de preceito, é um preceito que hoje trouxe uma pecha para o advogado, como se o advogado não fosse um cara correto, mas ele é um cara extremamente correto. Inclusive, para ser um bom advogado, você tem que ser muito correto. Acho que é um imperativo ali do exercício da sua profissão. Porque senão você não vai ter clientela. Seja clientela pessoa física, seja empresa. Se você não tem credibilidade, você não vai ter cliente. Ponto. Então, acho que para ser advogado você tem sim que ter um nível de lisura. E tem que entender que o advogado também é uma figura que está ali para ganhar dinheiro. Advogado, ele está ali para ser um agente de um comércio. Ele é um vendedor em algum nível. Óbvio que não é um vendedor que vende sob qualquer circunstância ou de qualquer modo. Mas sim, em algum nível, sim, ele é um vendedor. Ele é um vendedor do serviço que ele presta. E se você tem uma necessidade específica, ele pode te auxiliar a sanar, ou pelo menos te auxiliar um meio de pleitear a forma de sanar aquela sua necessidade. Então, eu acho que o advogado, assim, eu cada dia brinco, né? Como agora eu já posso dizer que eu já atuei em várias pontas do judiciário, exceto a pública, nunca integrei nenhum órgão público como profissional, né? Como estagiária já, algumas vezes. Mas a função do advogado, ela é uma função social essencialíssima, assim como outras profissões também. Eu posso falar a questão do órgão público, não foi no poder judiciário, foi no poder executivo, mas já tive essa experiência. E entendo que, cara, o advogado é realmente essa mola propulsora para as mudanças. Como você falou, a questão do advogado ter o aspecto mercantil é um tema que eu entendo com muito... enxergo hoje que a OAB, a gente acaba de falar da OAB, vê com maneira muito conservadora ainda por um conflito geracional. Porque a nossa bolha, eu não vejo ninguém discordando desse tema, com esse argumento. Mas acho que o ponto do Manda também é furar um pouco a nossa bolha, né? Total. De vez em quando eu brinco com o pessoal. Não, com certeza. Que tem muita coisa que a gente fala aqui que parece que a gente prega para convertido, mas não é. Quando você pensa que o Manda pro Jurídico pode estar alcançando vários estados, várias realidades, a gente não tá falando só para um eixo sul-sudeste, digamos assim, né? Que Nunca tem uma foi a visão proposta. muito esclarecida. Exato. A gente também fala para essas pessoas, até porque na prática, no convívio, são essas pessoas com quem a gente convive profissionalmente, mas a ideia é ir muito além disso, né? A ideia está sendo ouvido aqui numa cidade
em que talvez exista esse tipo de percepção, né? Exatamente. E nesse sentido, eu acredito que, como você falou, né, o advogado começar a ter esse olhar comercial, digamos assim, em que pese todas as restrições que a OAB se posiciona, traz uma sensibilidade e um olhar mais empático até para o seu cliente. Porque ele consegue enxergar as dores do cliente no dia a dia, justamente porque... E assim, no final das contas, a gente não está falando sobre estrutura de escritório, de empresa, não é sobre isso. É sobre... eu odeio esse chavão, mas eu não tô conseguindo achar outra palavra. É o mindset mesmo do cara que tem... Compreensão da figura. Isso, o perfil de venda, o perfil do cara que está na luta todo dia. E não o advogado que fica ensimesmado na cadeira de madeira dele, com a estante de jacarandá e um quadro... sei lá, barroco. Eu acho que essa figura do advogado já está até um pouco atrasada, assim. A gente tem que estar mais próximo da sociedade, do mercado, sentir mesmo na veia o que está acontecendo. Meu cliente é uma fábrica, cara, vai para a fábrica, enxergar as possibilidades, as dores, os gargalos, o que você pode ajudar, porque só assim, cara, o ambiente de negócio, como a gente falou no começo, e também a justiça, a própria administração da justiça vai ter um desenvolvimento que acompanhe também o mercado. Óbvio que estruturas públicas carecem de um cuidado maior, um conservadorismo maior, porque a gente está lidando com o impacto social delas. Mas se não tiver essa força ali interessada em mover, em desenvolver e avançar, a gente vai estar fadado a uma inércia que seria muito ruim para a sociedade brasileira. Estamos aqui para mudar isso, ou para propor a mudança, ou para falar com quem ficou na dúvida. Não fica na dúvida, essa figura, ela está um pouco ultrapassada, assim, independente do setor ou independente da geografia. Exatamente. Natália, mais algo a acrescentar neste episódio que acho que entregamos bem. Acho também. Você tá bem entregue, então? Super bem entregue, gente. Feliz, mais um dia satisfeita saindo dessa mesa. Mais um dia satisfeitíssimo saindo dessa mesa. Eu espero que vocês estejam satisfeitíssimos ouvindo o nosso conteúdo de forma completa. Então, se você ouviu até aqui, eu quero que você comente Mickey, só para eu saber que você ficou com a gente até o fim. E até semana que vem, pessoal. Conteúdo entregue. Semana que vem tem novidade, tem uma entrevistada incrível já agendada. E para qualquer outra dúvida, eu tenho certeza que você já sabe, né? Manda pro jurídico, valeu? Um grande abraço e até semana que vem. Tchau, tchau.